Queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos, professores e alunos, à paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e todos juntos estamos estudando a revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2024. Que alegria poder compartilhar com você conhecimento e a graça de Deus abundando em nós pela sua palavra. Nós estamos estudando este mês um tema muito importante que é ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Nosso comentarista é o bispo Abner de Castro Ferreira, que é presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Madureira, do estado do Rio de Janeiro. Presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, também é segundo vice-presidente da nossa convenção, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, jornalista, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, autor de inúmeras obras literárias, teológicas, também voltadas ao cristianismo e direito e outras mais. Lembrando a vocês que temos à disposição de todos os que desejarem o nosso querido vídeo Foco na Lição, que é publicado todas as segundas-feiras em nosso canal no YouTube. Acesse o canal Editora Betel e você terá a oportunidade ali também de tirar proveito através de lições poderosíssimas. Sabemos aqui, por falta de tempo provocada pela correria do dia a dia, muitos se privam e é impedido de preparar um plano de aula bem elaborado. Por isso, nós pensando em vocês, a Editora Betel, eu adiantei aqui para vocês uma poderoso caminho, esboço da lição que pode melhor facilitar também. Eu recebo muitos elogios da Editora Betel concernente a esses subsídios. Eu tenho recebido do pessoal de Bangu, pastor Sóstenes, também a palavra imperativa de quão importante é esses esboços que precedem as aulas, que ajudam a trazer uma melhor clareza sobre todo o conteúdo a ser abordado. Vamos falar hoje sobre ordenanças para uma vida de vigilância e oração. Nós teremos como texto áureo desta lição Efésios capítulo 6, versículo número 18, que nos diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também teremos como verdade aplicada e lemos que em todo o tempo o discípulo de Cristo deve orar, vigiar, para não ceder às tentações enquanto espera uma volta de Jesus. Os objetivos desta lição de hoje é esclarecer 3 pontos, mostrar diversos aspectos da oração, destacar também que a oração como meio de acesso a Deus, ressaltar as importâncias da vigilância. O texto que usaremos de referência é Mateus capítulo de número 24, versos de número 42 ao 44, 26, capítulo e 41, versículo. Antes de irmos para a introdução, queria orar e nesta oração, o motivo que nos incita a orarmos neste propósito é: ore para uma vida de vigilância e de não abandono dos momentos de oração. Convido para este momento da oração pastor Marcos Santana, dirigindo a Deus esta palavra de oração. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Pastor Paulo, permita-me, antes da oração, enviar uma saudação ao povo de Deus em Iguaba Grande, sob a presidência do pastor Israel Maia, ao povo de Deus em Campo Grande, sob a presidência do pastor Alessandro Malafaia, e ao povo de Deus em Nilópolis, sob a presidência do pastor Samuel Rabelo. São igrejas que encontramos muitas pessoas que participam desse projeto e estão animados. Glórias a Deus por vossas vidas. Oremos nesse momento. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos ocupados no estudo e na exposição da Tua Palavra. Alcança cada pessoa que estará também assistindo este vídeo, que estará também ocupada com o estudo da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei.
e que enquanto estudamos a Tua palavra, nossas forças sejam renovadas, nossa fé aumentada, a esperança avivada, que as Tuas mãos abençoadoras permaneçam estendidas sobre o Teu povo, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, juntos vamos compartilhar algo especial de Deus neste dia precioso. Vocês terão a oportunidade de lecionar no dia 5 de maio, um mês abundante, muito especial, porque primeiro eu acabo sendo uma pessoa privilegiada de ter nascido em maio. Então acaba sendo um mês especial para mim. Mas eu quero declarar mais do que sendo meu mês favorito, ser um mês de bênçãos a todos nós, a toda a sua casa e toda a sua família. Queridos irmãos, enquanto prosseguimos na jornada cristã para uma vida abundante, para que possamos vencer e perseverar, não podemos desprezar estes dois aspectos destacados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estão escritos por seus apóstolos sobre a vigilância e oração. Em um tempo repleto de distrações que estamos presenciando hoje, é preciso convicção e disciplina no irrepreensível cultivo destas práticas. O Espírito Santo de Deus precisa nos ajudar e precisamos estar dispostos a receber a ajuda dele. Para falarmos sobre o primeiro tópico, convido o pastor Marcos Santana, ao meu lado direito, para fazer a abordagem da falta de vigilância põe tudo a perder. Meus irmãos, eu destaco do texto da introdução da lição de número 5, essa parte que comenta, em tempos de tantas distrações, é fundamental a convicção e a disciplina para estarmos cultivando estas duas práticas enfatizadas na lição de hoje, vigilância e oração. Mas também é fundamental nós estarmos conscientes da nossa dependência, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O tópico 1, ele enfatiza a vigilância, e os tópicos 2 e 3, a oração. Tópico 1, a falta de vigilância põe tudo a perder. Como nós encontramos nos subtópicos desse tópico, nós veremos a relevância da vigilância em relação aos seguintes aspectos que estão envolvidos na jornada do discípulo de Cristo: a natureza pecaminosa, a batalha espiritual e a certeza da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também introduzindo esse tópico, é interessante nós enfatizarmos os sentidos e as ideias que encontramos nos dicionários bíblicos para a expressão vigiai. Ficar acordado, alerta, atenção, atento. Ou seja, não se trata apenas de ausência de sono, mas um esforço para vigilância. Até porque, às vezes, a pessoa ela não está com sono, mas está distraída, está indiferente. A vigilância é uma prática fundamental para lidarmos com as distrações e a tendência à indiferença em relação ao reino de Deus, às coisas espirituais. É preciso cuidado, atenção quanto à sonolência espiritual. Até porque um pequeno piscar de olhos pode causar grandes acidentes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 16, versículo
13, nós vamos encontrar nesse versículo como se fosse um resumo da exposição que Paulo fez ao longo desta carta, alertando a igreja quanto aos falsos mestres, às tentações e à velha natureza pecaminosa. Paulo escreve nesse versículo: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Irmãos, não se tratam, evidentemente, de atitudes restritas a um momento só na vida cristã, mas de estados duradouros, necessários ao longo da nossa jornada. Subtópico 1.1, vigilância, atenção, cuidado, como estamos lidando com a realidade, a presença ainda real da natureza pecaminosa. É importante nós aproveitarmos esse subtópico para reforçarmos um alerta. Nós fomos libertos do poder do pecado. O nascido de novo não mais é escravo do pecado, mas ainda existe a possibilidade de pecar. Diante desta realidade, nós vamos recorrer a dois textos da Palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Fomos chamados para a liberdade, mas não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, à natureza humana caída. Liberdade não é sinônimo de licença para satisfazer a concupiscência da carne. Esse texto, ele enfatiza que a carne é oportunista. Mateus, capítulo 26, versículos 31 a 35. Jesus avisou Pedro, e Pedro, diante do aviso, do alerta de Jesus, Pedro diz: ainda que todos, eu nunca. Eu sou capaz de morrer, disse Pedro, mas não nego. Depois, Jesus ainda leva Pedro para orar e voltou a falar com Pedro, versículos 40 e 41. Vigiai e orai. Pedro estava iludido com a própria força. Diante da presença da natureza pecaminosa, nós precisamos estar alertas, atentos e vigilantes. Subtópico 1.2, batalha espiritual. Eu compartilho com os irmãos a letra de um hino muito cantado, principalmente pelos corais nas nossas igrejas. A ordem é lutar e vencer. Estou no campo de batalha contra todo o mal. No campo de batalha o inimigo é cruel, mas Jesus me ensina a lutar e vencer. Irmãos, só vigia quem sabe que seu inimigo o espreita com sutilezas e surpresas. Então, é fundamental convicção, consciência. É crucial numa batalha espiritual. Para essa convicção, para termos essa consciência, nós dependemos da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Não é só vigilância. Efésios, capítulo 6, versículo 18. A vida do discípulo de Cristo é um conjunto de comportamentos, é um conjunto de atitudes. A vida do discípulo de Cristo é norteada por um conjunto de verdades bíblicas. É o conteúdo da fé que nós professamos. Armadura e vigilância. Não basta vigiar. É preciso orar, é preciso estar com a palavra de Deus na mente e no coração para enfrentarmos
a batalha espiritual. E subtópico 1.3, a vinda do Senhor. Eu inicio com a seguinte reflexão: não sabemos quando Jesus virá, mas sabemos como devemos viver. Interessante que o registro de Marcos, que fez acerca do sermão escatológico de Jesus, no capítulo 13, notem que o versículo 5, que é o início do sermão escatológico, inicia com essa expressão, olhai. E o versículo 33, que faz parte do encerramento do sermão escatológico registrado por Marcos, diz, olhai. Então, eu fui no dicionário bíblico e olhai, aqui nesse contexto, ele está sendo usado de forma metafórica, ou seja, direcionar a mente, considerar, olhar para, ter cautela. Notemos, irmãos, que esta advertência no final vem após a declaração sobre o aspecto do tempo desconhecido. Ninguém sabe, diz a palavra de Deus. Introduz também sobre como viver. Notem em casa depois este texto, que nós vamos encontrar tanto um alerta, considerando que o tempo é desconhecido, como também o resultado disso, ou seja, como devemos viver. É como se Jesus estivesse dizendo, direcione a sua mente sobre como você deve viver. Versículos 32, 33 e 35, nós vamos encontrar esta expressão usada por Jesus, não sabeis. Portanto, confie no calendário de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos vigilantes em todo o tempo, até que Cristo venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito bem aqui ponderado por toda a dinâmica que o senhor tem trazido. O senhor nos ensinou que a vigilância é o estado de equilíbrio do cristão. Para abordarmos o tema de número 2, o tópico 2, vamos convidar o pastor William Barros, que está ao meu lado esquerdo, para tratar sobre aprendendo a orar. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana. E a todos vocês, meus irmãos, estão conosco para mais essa aula Betel. Na aula passada nós aprendemos sobre dízimos e ofertas e vimos a importância desse mandamento na nova aliança, na dispensação da graça. Agora, na aula de hoje, nós vamos tocar em um outro aspecto da vida cristã que é fundamental, é o pulmão da igreja, que é a oração. No nosso tópico 1, o pastor Marcos Santana já trouxe para nós aqui várias lições preciosas com relação a esse aspecto tão fundamental da vida cristã e que atinge todas as áreas da nossa vida. A oração, ela deve permear e fazer parte tanto dos momentos difíceis como dos momentos alegres. Quando uma pessoa ela ora apenas motivada por lutas e problemas, é um sinal muito ruim, porque significa que o diabo descobre que há um hiato, há uma lacuna que pode atingir essa pessoa facilmente. Que é o quê? Não tem luta? Desanima, relaxa, para de orar. Tem guerra? Oração, campanha, igreja, vigília. É triste quando o crente ora apenas movido por problemas. Bom é o cristão que ora movido pelo amor. Já viu quando você passa o dia todo para lá e para cá, não teve tempo de orar, e seu coração sente angústia, está te cobrando alguma coisa? É a falta, é a necessidade, a saudade da presença de Deus. Sabe, passa 4, 5 dias sem a igreja, correria, e você sente aquela falta. Isso é amor. Quando o amor leva a gente a orar, é diferente. E dentro disso, a nossa introdução, o bispo Abner vai dizer uma coisa que é muito interessante. Jesus pregou como ninguém. Ninguém ensinou como Jesus. Você sabe disso. A ponto dos seus próprios algozes baterem no peito, dizendo, nunca nenhum homem falou como esse homem. Jesus ensinou de uma forma tão profunda, tão tremenda, que as crianças queriam estar perto dele. Que pregador você conhece? As crianças brigam para estar perto dele.
Mas os discípulos jamais pediram a Jesus: nos ensine a falar como você, a pregar, a ensinar como você. Mas eles disseram: ensina-nos a orar. Como João ensinou seus discípulos. A pergunta é: o que eles viram na oração de Jesus que impactou tanto eles? O que eles viram quando Jesus orava que moveu tanto esses homens a ponto de desejar isso? Oh, aleluia! A minha oração nessa manhã de escola bíblica dominical, ou tarde ou noite que você assiste essa aula por vídeo, é que arda no seu coração a chama da oração de uma forma profunda. O nosso tópico 2.1 vai falar sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Vocês sabem que nas religiões pagãs era muito comum, e até na prática do judaísmo, em muitos momentos, a reza, ou a repetição de orações. Jesus vai trazer na oração modelo não mais uma reza, ou uma oração a ser repetida ad náusea. Não. Jesus vai trazer ali um modelo a ser seguido. A oração do Pai Nosso é um modelo. Ele começa como? Louvando a Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mostra que a oração deve começar com louvor, com agradecimento, com júbilo, com ação de graças. Você começa a orar louvando a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, por tudo que Ele é, por tudo que Ele lhe concedeu. E depois Ele diz o quê? Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade. Ou seja, o desejo pelas coisas do alto deve mover a oração. A oração deve estar movida pelo coração do crente que anela pelas coisas de cima. Depois disso ele diz o quê? Pense comigo: Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração é o local da entrega do verdadeiro eu dentro de nós. É o momento da renúncia. É o momento que a nossa vontade cede para que a vontade de Deus prevaleça sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que passamos, sobre aquilo que pedimos, sobre o que precisamos. Esse é um momento tremendo na oração, quando você atinge esse ponto, onde a tua vontade cede para que a vontade de Deus prevaleça na oração. Irmão, George Miller, o apóstolo da fé do século XIX, vai dizer que quando você consegue atingir esse nível na oração, onde a carne cede e a vontade de Deus prevalece, 90% da oração está respondida. 90% do problema está resolvido. 90% da resposta é sua. E ele diz mais. Ele diz: olha, pense comigo. Pai Nosso está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só em seguida que ele vai pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração que fica apenas do me perdoa, me dá, me perdoa, não segue o modelo da oração do Pai Nosso. É por isso que muitas pessoas dizem que não conseguem orar mais do que 5 minutos. Já percebeu como muitas pessoas na igreja, muitas igrejas mantêm um bom hábito? Por exemplo, o culto começa às 19 horas. A partir das 18 horas, teremos oração de joelhos, todos vão para a igreja orar. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês que me assusta. Mas na maioria das igrejas que eu chego cedo, antes do culto ter iniciado, eu vejo pessoas orando com o microfone de joelhos e a igreja sentada, mexendo no celular ou conversando, ou lá fora. As pessoas não oram. Na Coreia do Sul, as pessoas vão de madrugada orar na igreja antes de ir para o trabalho. Pessoas, por exemplo, levantam às 5 da manhã e passam na igreja para dobrar os joelhos e orar alguns minutos antes de ir para o trabalho. Pessoas que trabalham perto da igreja passam na igreja na hora do almoço para orar alguns minutos antes de voltar ao trabalho. Pessoas vão para o culto à noite. É incrível como nós falamos de oração, mas na prática, no nosso dia a dia, na igreja, a minha casa será chamada casa de oração. É uma vergonha. Uma pessoa orando de joelhos no púlpito e a maioria sentada conversando ou mexendo no celular, irmão. Mexendo no celular enquanto o culto está acontecendo. É uma vergonha o poder observar isso. Eu espero sinceramente que você que está assistindo essa aula
isso sirva de lição para você e mude, irmão. E mude. Não adianta pegar essa aula para poder exortar os outros. Tem que mudar você. Que você possa chegar cedo e você dobrar o joelho para orar. Em vez de ficar lá fora, ou sentado, olhando para o teto, ou então mexendo no celular na hora da oração. O tópico 2.2 vai seguir para nós aqui dizendo o seguinte, sobre a oração secreta. E o nosso bispo Abner vai, de uma forma muito positiva e muito acertada, dizer o seguinte, a oração é essencial em nosso relacionamento com Deus. Afinal, o próprio Senhor Jesus, enquanto nesta terra, tinha uma intensa vida de oração. Você vence em público pelo que você é no secreto. Quem te vê em público muitas vezes não sabe quem é você no secreto. Irmãos, infelizmente, a gente está cheio de pessoas que ficam, ore, tem que orar, mas não oram. Ou então, a vida toda não ora. Começou a orar agora, está uma semana orando e começa a exortar todo mundo que não ora. Quem não ora está caído e não sei o quê. Irmãos, é a perseverança. Você não vence pelo que faz de vez em quando, você vence pelo que você faz sempre. É preferível uma pessoa orar 20 minutos todo dia, o ano todo, do que tira um dia, ora o dia todo. Jejua 2 dias e depois passa 6 meses sem orar. Você vence pelo que você faz sempre. Você precisa criar uma rotina disso na sua vida. Criar uma rotina. Orar em público é importante, mas orar no secreto é o alimento do dia a dia. Orar no secreto é colocar uma mão no coração e a outra no trono de Deus. Orar no secreto é respirar o hálito de Deus. É vida, é vigor, é restauração, é renovo diário. Você não vai vencer, irmãos. Seja franco. Eu preciso olhar no olho e ser franco com você. Nós estamos lidando contra o reino das trevas. Veja a nossa volta o que está acontecendo. Nós vivemos tempos semelhantes aos de Noé. Violência, prostituição, lascívia, pecado, mornidão espiritual, heresias e seitas. Ou a gente encara a oração como uma questão de sobrevivência e começa a fazer em vez de mandar os outros fazer, ou nós vamos morrer espiritualmente. Igrejas que não têm poder, igrejas que não têm mais batismo com o Espírito Santo, igrejas que você não vê mais línguas nem profecia, cultos mortos, cultos frios, gelados, cultos mecânicos e artificiais. Por quê? Não tem mais oração. Pessoas não oram. Pessoas ensinam, pregam, mas sem poder, sem virtude. Pessoas que, irmão, antigamente você via uma pessoa pegar o microfone para cantar um hino, ele mudava um culto. Agora pessoas têm técnica vocal, bons instrumentos, tem telão, tem retorno, tem tudo. Mas você espreme, não sai uma gota de óleo, porque não ora. Não ora para tocar, não ora para cantar, não tem vida. E aí, não mexe, não toca, não muda o coração de quem ouve. Nós queremos de volta os cultos que façam a gente não querer ir embora da igreja. Nós queremos de volta os cultos que façam pessoas chorarem no banco quando o culto acaba. O culto acabou, deu a bênção apostólica, mas fica sentado. Não consegue levantar imediatamente. Impactado pela presença de Deus. Nós queremos isso de volta. Chega de cultos formais, superficiais. Nós queremos a glória de Deus. Se você quer isso, é hora de descer à casa do oleiro. É hora de descer à casa do oleiro. É hora de descer à presença de Deus. No tópico 2.3 eu finalizo a minha participação, em onde nós vemos os vários aspectos da oração. O nosso bispo vai dizer o seguinte: a oração deve ser específica ao máximo. Pensem comigo numa coisa importante aqui. Jesus sabia que o cego Bartimeu era cego e certamente ele queria ver. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus se apresenta, se aproxima, trazem ele para perto de Jesus, Jesus vira para o homem cego daquele estado e diz: o que queres que eu te faça? Pensa comigo. Parece uma pergunta óbvia.
O homem é cego. Está sofrendo por causa daquele estado. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Porque nessa pergunta ele vai nos ensinar uma lição. Qual? Primeiro, Deus não opera onde há necessidade. Deus opera onde há propósito. Não é a necessidade que atrai primeiro o favor de Deus, é o propósito. Todo mundo tem necessidade, mas poucas pessoas têm propósito. Em segundo lugar, ele quer que você seja específico. Se você precisa da salvação do seu filho, Senhor, eu quero uma bênção. Não, que bênção? Senhor, eu quero a paz mundial. Eu quero ser feliz. Seja específico. Senhor, eu preciso pagar uma conta de 100 mil reais. Senhor, eu quero sair do aluguel. Senhor, eu não quero mais morar com parente. Eu quero ter meu canto, a minha casa. Senhor, eu quero meus filhos na tua presença. Salva meus filhos. Sabe, seja específico no que você quer. Não, Deus sabe. Deus quer que você fale. Deus quer que você verbalize. Deus quer que você seja específico no que você quer. Fale para Deus o que você precisa. Se você precisa, nesse momento, fazer uma viagem, pastor, eu preciso fazer uma viagem a tal lugar, não tenho condição. Senhor, abre as portas. Ou então, a questão é outra, há uma barreira. Senhor, abre as portas. Senhor, está na tua mão esse problema. Eu quero fazer isso, eu preciso disso, é isso que eu quero. Entregue isso na mão de Deus. Perguntas específicas trarão respostas específicas. Eu espero ter ajudado você com esse tópico 2. E espero que você possa aprender as lições que esse tópico propõe. Mais à frente agora, vai continuar o pastor Paulo Ricardo. Vai falar sobre a dedicação à oração. E aqui nós vamos fechar com chave de ouro com o pastor Paulo Ricardo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Queridos irmãos, muito obrigado sempre por ajudar e promover a Editora Betel. Juntos aqui compartilhando sempre o que há de melhor da parte de Deus. Pastor William Barros, muito obrigado por nos ensinar que a oração precisa ser feita com um coração quebrantado e um espírito humilde. Quero aqui ressaltar a todos os irmãos que curtem, compartilham e que nos ajudam no canal da Editora Betel. Nós estamos batendo a meta e o marco de 100 mil inscritos. Graças a Deus, glória a Deus. E você faz parte dessa história, juntos aqui, atingindo milhares de pessoas para a honra e glória de Deus Pai. Vamos tratar o tópico 3, que nos fala sobre a dedicação à oração. A oração, como vemos, é o oxigênio da alma. Ela é caracterizada como fundamental para manter o vigor da vida espiritual. Comparável ao oxigênio para a alma, ela nos traz a definição que a Bíblia nos apresenta como uma chave de comunicação com Deus. Mateus capítulo de número 7, versos de número 7 ao 8, é uma oportunidade imensa. Na Bíblia do Culto você pode compartilhar este texto através da página de número 10 e que nos diz assim: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Esta palavra tão preciosa é que norteia o quesito de busca de Deus. É um mandamento claro. Deus nos adverte também em 2 Crônicas, capítulo 7, se meu povo que se chama pelo meu nome, versículo 14, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Isaías 55, 6 vai nos dizer, como trapos de imundícia, assim são as nossas obras, mas o Senhor Deus tem nos feito vencedores. Jeremias 33, 3 nos diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Portanto, a prática de Jesus, que inclui oração por si mesmo, pelos seus discípulos, pelos pecadores, em João capítulo 17, em Lucas capítulo 23, versículo número 34, estabelece aqui um modelo robusto para os cristãos seguirem, enfatizando a oração como uma interação contínua e essencial para com Deus. Vamos falar sobre o 3.1, que nos diz orar em todo lugar. Para podermos ter uma vida plena com Deus, nós precisamos entender que Deus está em todos os lugares. A mulher samaritana, Jesus disse, não é aqui neste monte, nem ali,
onde estão alegando que devemos adorar a Deus. Mas o Senhor é Espírito, portanto, os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. Essa flexibilidade dos locais remetem também à oração e reforça aqui a ideia de que a comunicação com Deus não está confinada a um espaço físico, humano e supérfluo, espaços específicos que nós possamos denominar. Exemplos bíblicos mostram que Jesus e seus discípulos estavam em constante oração, tanto em locais públicos, locais sagrados como o templo, Mateus 21:13, em Atos capítulo 3, versículo número 1, quanto também espaços privados, como os aposentos, assim descrito em Mateus 6:6, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto, lhe recompensará em público. Isso sugere uma oração que pode e deve ser uma prática integrada dos aspectos da vida diária que nós temos, independente do local. Nos arremetendo a esta ideia, nós precisamos entender o 3.2 que nos adverte que devemos orar em todo o tempo. Essa exortação para orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 17, nos adverte que destaca a oração como uma prática que não deve ser interrompida por nada, pregando também a tempo e fora de tempo em oração sem cessar, ou seja, uma oração contínua. Não deve ser limitada simplesmente por convenções de tempo, a nossa maneira de administrar as situações. Quando eu tenho vontade de falar com Deus, eu falo. Quando eu não tenho, eu simplesmente o isolo. Não, deve ser contínuo, orando em todo tempo. Este princípio orienta os cristãos a manterem um diálogo constante com Deus, integrando a oração em todas as rotinas diárias, as circunstâncias que nos rodeiam, refletindo aqui uma dependência e reconhecimento constantes da presença de Deus em nossas vidas. Você orou hoje? Já dirigiu a palavra de Deus em oração? A Bíblia vai nos ensinar no 3.3 que se você está fraco, esmorecendo na fé, orar mesmo que você esteja contrito, quebrantado, você deve apresentar a Deus as suas queixas. A Bíblia diz orar sem jamais esmorecer. Essa fala de esmorecimento nos arremete a uma condição que aqui é enfatizada através das Escrituras como uma persistência na oração. Lucas 18:1, Romanos 12:12, que nos incentiva a perseverança e a paciência que devemos ter na oração. Veja, o salmista expressa essa persistência esperando confiadamente em Deus. E essa resposta vem de Deus. Salmos 41 diz: esperei com paciência no Senhor, até que ele se inclinou e ouviu a minha petição. Esse aspecto da oração, como um compromisso contínuo, acaba reforçando a ideia de que, através da oração persistente, nós somos desenvolvidos a uma fé mais profunda em relação com Deus, uma relação mais íntima. Então, diante desses fatos aqui apresentados e abordados, nós temos uma conclusão que realça a importância de alinharmos a prática da oração na nossa rotina diária, desenvolvendo assim a relação de acordo com o que as Escrituras nos dizem, a orientação do Espírito Santo, que assegura uma vigilância. E a oração não se baseia meramente na percepção humana ou na autossuficiência humana, mas ela nos adverte para que sejamos fundamentados pela vontade de Deus, promovendo um espírito autêntico e uma orientação nos princípios divinos. Essa prática consistente na oração molda um caminho de dependência e reconhecimento de Deus com uma fonte única de sabedoria e de constância. É necessário. Por isso eu ensino que a oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual do ser humano. Concluímos que no necessário cultivo diário da vigilância e oração somos dependentes da revelação e da vontade de Deus nas Escrituras Sagradas e na ajuda com o Espírito Santo. Assim não corremos o risco de termos como base a mera percepção humana
uma autossuficiência enganadora. Meus amados e queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Betel Dominical e eu convido o pastor William Barros para dirigir a Deus esta oração. Você que deixou aqui o seu nome como um pedido de oração, o nome de uma causa e do que você está enfrentando, nós estaremos orando agora. E essa palavra de oração que será dirigida aos céus pode ir de encontro à sua necessidade com resposta. Amém? Oremos ao Senhor. Oremos, meus irmãos, e que nessa feita nosso pedido a Deus seja que a chama da oração arda profundamente e de forma perene em nossos corações. Senhor, te adoramos nesta hora. Pedimos, ó Deus, que o altar da oração seja uma realidade para nós, que possamos avançar, perseverar e crescer na oração. Nós pedimos a Ti, Senhor, nesta hora, que nos conceda isso. Que Teu nome, unicamente o Teu nome seja glorificado. E que, ó Deus, possamos, ó Deus, estar em íntima e profunda relação contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, muito obrigado por ficar até aqui, curtir, compartilhar e também promover a Editora Betel através deste canal poderoso. Vamos falar sobre a lição de número 6 na aula que vem, onde abordaremos ordenanças para uma vida de obediência e de submissão. Não falte na Escola Bíblica Dominical, não, tá bom? Deus te abençoe, fico por aqui, Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.